somente as pessoas listadas no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Feito isso, essa iniciativa tem mais limitações? Presta atenção. Sim, existe limitação com relação à aprovação. Posso aprovar de qualquer modo? Não. A aprovação de uma emenda, você que foi meu aluno, lembra? Aprovação da PEC, melhor dizendo, aprovação da PEC. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Lembra disso aí? Oh, você que foi meu aluno? 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional. Quer dizer que para modificar a nossa Constituição, a proposta de emenda tem que sofrer 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Em cada votação, a concordância de 3/5 dos membros de cada casa. Então, presta atenção. O artigo 60, no parágrafo 2º, estabelece esse mecanismo de aprovação. Parágrafo 2º do artigo 60. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Só isso? Não, presta atenção. Existe também agora a questão da promulgação. Quem vai promulgar a emenda? Quem vai promulgar a emenda? De um lado, a assinatura da mesa da Câmara dos Deputados, do outro lado, a assinatura da mesa do Senado Federal. Cada mesa, presta atenção, tem um presidente, 2 vices, 4 secretários. Cada mesa tem um presidente, 2 vices, 4 secretários. Essas pessoas importantes é que vão assinar, promulgar a emenda. Promulgar a emenda. Só isso? Não. Depois disso, nós temos a publicação, emenda constitucional, número tal, em vigor, etc. Dica de prova, hein? Não existe proibição expressa na Constituição para vacácio de uma emenda constitucional. Ok? Então, acabamos de ver o mecanismo de mudança. Quem pode propor? Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Depois eu fui para o parágrafo 2º, 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Depois eu fui para o parágrafo 3º. A promulgação está no parágrafo 3º do artigo 60. A publicação está prevista na legislação que trata da conclusão das normas, né? Uma lei complementar que trata do processo legislativo. Ok? Então, acabei de ver como é que modifica. Então, não é de qualquer modo, tem que seguir esse roteiro. Agora, presta atenção. Existem partes que eu não posso mexer, nós vimos na aula anterior, partes que eu não posso mexer para retirar direitos da Constituição, as famosas cláusulas pétreas, outra limitação. Então, existem as cláusulas pétreas, são partes da Constituição que eu não posso modificar visando a diminuição de direitos. Lembra? Estão onde? Parágrafo 4º do artigo 60. Então, no parágrafo 4º do artigo 60, eu tenho aquelas partes da Constituição que eu não posso modificar visando a diminuição de direitos. Lembra? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, repetindo, as cláusulas pétreas são partes da Constituição que eu não posso modificar para reduzir direitos. As expressas estão no parágrafo 4º do artigo 60. Mais um mecanismo de redução, de limitação da feitura da mudança da Constituição. Só isso? Não. Existem também as limitações circunstanciais. O que são limitações circunstanciais? São partes da Constituição, são situações existentes na Constituição que, se ocorrerem, não posso modificar a Constituição. Então, limitações circunstanciais estão no parágrafo 1º do artigo 60. Se ocorrerem, não posso modificar a Constituição. Vamos retomar? Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, uma vez ocorrendo, uma vez que essas situações sejam decretadas pelo presidente, não posso modificar a Constituição. Por último, tem mais uma limitação, que é uma limitação temporal para a reapresentação da PEC. Limitação temporal para a reapresentação da PEC. Então, presta atenção. Se uma proposta de emenda constitucional for rejeitada ou prejudicada em uma sessão legislativa, só pode ser proposta novamente na próxima sessão legislativa. Isso está onde? Parágrafo 5º do artigo 60. Vamos retomar rapidamente, ver quais são as limitações que nós temos? Presta atenção. Então, ficou assim, ó. Limitação com relação à iniciativa, artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Limitação com relação ao quórum de aprovação, parágrafo 2º do artigo 60. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Parágrafo 3º, tem a limitação com relação à promulgação. Quem é que promulga? Mesa da Câmara e mesa do Senado, com respectivo número de ordem. Depois, existe o parágrafo 1º,
limitações circunstanciais. Ocorrendo intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, não posso modificar a Constituição. Depois, tem uma limitação temporal. A proposta de emenda rejeitada em uma sessão legislativa ou prejudicada só pode ser proposta na próxima sessão legislativa. E deixamos para o final o quê? As emendas constitucionais. Emendas constitucionais, presta atenção, são aquelas partes que não posso modificar para reduzir direitos. Parágrafo 4º do artigo 60. Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Agora, presta atenção. Então, tem limitações temporais, circunstanciais, limitações materiais, são as cláusulas pétreas, vários mecanismos para reduzir a feitura da mudança da nossa Constituição, a elaboração das emendas constitucionais. Agora, presta atenção. Emenda constitucional, com base no artigo 60, que é o que nós estamos estudando, não tem limitação numérica, posso fazer várias modificações à Constituição, respeitando essas circunstâncias que eu acabei de falar para vocês, essas situações. Agora, presta atenção. Emenda constitucional de revisão, cujo fundamento é o artigo 3º do DCT, eu não posso usar mais. Por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, são apenas 6. Então, fechando o tema, essa segunda pergunta muito boa, quantidade numérica, não posso fazer novas emendas constitucionais de revisão, são apenas 6 por decisão do Supremo Tribunal Federal. Porém, as emendas constitucionais, um fundamento no artigo 60, podem ser utilizadas. Ok? Vamos para a próxima pergunta? O que é o poder constituinte secundário federativo? Veja que interessante. Poder constituinte secundário federativo. Poder constituinte secundário federativo é aquele que autoriza os entes federativos a fazerem suas normas fundamentais. Vamos tomar cuidado com isso em prova. Poder constituinte secundário federativo, ele é muito conhecido como, presta atenção, poder constituinte decorrente. E vocês, meus amigos aí da região norte e nordeste, os doutrinadores dessas regiões norte e nordeste costumam chamar apenas de poder constituinte decorrente. Tá? Poder constituinte decorrente. Que é a mesma coisa que poder constituinte derivado decorrente. Então presta atenção. Poder constituinte derivado decorrente é a mesma coisa que poder constituinte decorrente, que é a mesma coisa que poder constituinte secundário federativo. É a possibilidade de que os entes federativos façam suas normas fundamentais. Lembra que nós vimos no primeiro bloco? Artigo 25, Estados-membros fazer suas constituições estaduais. O DF fazer a sua lei orgânica. Os municípios elaborarem suas leis orgânicas. Todos eles respeitando a Constituição Federal. Pergunta interessante, inteligente. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A proteção do domicílio prevista na Constituição pode ser modificada? Muito bem. A proteção prevista com relação ao domicílio na Constituição. Posso reduzir, retirar da Constituição? Não. A proteção do domicílio, prevista lá no artigo 5º, peço vênia, vou ler para os senhores, artigo 5º, inciso 11, é uma cláusula pétrea. Artigo 5º, inciso 11, diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, o artigo 5º, inciso 11, que trata da proteção do domicílio, é um direito que nós temos. E se é um direito, eu não posso modificar visando a redução desse direito. Por quê? Eu tenho que pensar no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Então, presta atenção aqui na hermenêutica constitucional, nós vamos realizar agora. Meus caros, os direitos estabelecidos na Constituição, para fins de concurso, prova da ordem, os direitos fundamentais, direitos previstos na Constituição, entenda, direitos fundamentais, não posso mexer para retirar, não posso alterar a Constituição para retirar esses direitos, porque ao fazê-los, eu estou atingindo direitos, e garantias individuais, que são cláusulas pétreas. Então, presta atenção. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, diz lá: direitos e garantias individuais, não posso alterá-los visando a redução de direitos. Não posso alterá-los visando a redução de direitos. E a proteção do domicílio
Está previsto como um direito que nós temos no artigo 5º.